Pessoal, esse aqui é o quarto vídeo do dia. O YouTube não gosta quando os criadores de conteúdo postam mais do que 3 vídeos dentro de 24 horas. Então eu peço muito o seu like. É importante que você dê o like nesse vídeo porque a plataforma vai cortar o alcance dele, porque é o quarto vídeo que eu tô postando nesse dia de hoje. Então se você dá o like, a gente ajuda a alcançar a quantidade esperada de pessoas com as nossas publicações. Então clica no botão de gostei, é uma força gigante que você vai dar no canal, principalmente porque esse é o quarto vídeo. E eu tô fazendo, e esse é o quarto vídeo, porque na virada de ontem para hoje, o Daniel Silveira foi preso. Eu vim aqui, fiz um vídeo informando, um vídeo de caráter urgente, extraordinário, excepcional, porque era uma notícia relevante. E hoje muito foi discutido, o Daniel Silveira vai continuar preso, é legal a prisão do Daniel Silveira, ele vai tomar banho de sabonete líquido, vai tomar banho de sabonete em pó para ficar catando lá no chão. Mas tudo isso são pormenores que não importam para a nossa análise aqui no canal. Se o Daniel Silveira foi preso, se vai ser, continuar, enfim. O que foi decidido pelo STF é que ele vai continuar preso, pelo menos até amanhã. Mas quais são os impactos e desdobramentos políticos da prisão do Daniel Silveira, o deputado federal? E é isso que importa pra gente aqui no canal. Não vamos avaliar questões jurídicas, porque isso pra gente não importa, mas a gente consegue tirar muitos desdobramentos políticos da prisão do Daniel Silveira, porque ele foi abandonado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro abandonou o Daniel Silveira. Não podemos nos esquecer isso. E é muito emblemático porque o Bolsonaro já havia abandonado outros aliados anteriormente. O Gengivão foi abandonado, teve que fugir para os Estados Unidos, senão ele ia ser preso. O Oswaldo Eustáquio também foi abandonado e foi preso, tá com tornozeleira eletrônica em cadeira de rodas porque ele sofreu um acidente doméstico dentro da cadeia. E a própria Sarah Winter também foi abandonada pelo presidente e ela começou a falar que se arrependia de ficar chamando o Bolsonaro de mito. Ficava com vergonha, faria tudo igual, né? Eu usei a palavra arrependimento, foi uma palavra um pouco forte, mas ela falou que se sente envergonhada quando ela vê as fotos dela chamando o Bolsonaro de mito, ela se arrependeu. Só que todos eles não eram figuras ligadas à política. O Daniel Silveira, sim, ele era um deputado bolsonarista. Votava junto com o presidente, defendia o Bolsonaro e falava aquilo que o Bolsonaro não podia falar, como ele falou sobre o STF que levou ele à prisão. E o Bolsonaro o abandonou, um aliado político que foi abandonado pelo presidente da República, porque até o momento o presidente não falou nada sobre isso. Não só o Bolsonaro, o Carlucci também não falou, falou que estava com uma dor de estômago, eu não sei se ele estava falando a respeito do Daniel Silveira ou se ele ficou grávido do Léo Índio, que é uma possibilidade muito maior, como alguns inscritos meus foram lá no Twitter do Carlucci falar que ele estava grávido do Léo Índio. Mas enfim, o que acontece é que não só o Bolsonaro, mas como aliados do presidente da República, não saíram em defesa do Daniel Silveira. E isso é muito emblemático. E por quê? É muito revelador também o Bolsonaro não defender o Daniel Silveira. Muitas pessoas vêm aqui no canal, falam que o Bolsonaro é um ditador, falam que o Bolsonaro é autoritário, falam que o Bolsonaro ele quer dar um golpe. Mas tudo isso caiu por terra hoje. E antes que você dê dislike por conta disso, porque Bolsonaro não é um ditador, Bolsonaro não é um autoritário, Bolsonaro não é um golpista. Ah, mas eu acho que ele é, tudo bem, mas você está errado. Ah, mas essa é a minha opinião. Pode ser a sua opinião, mas você pode também falar que o céu é verde. Ah, essa é a minha opinião, mas é uma opinião errada. O Bolsonaro não é nada disso. E os episódios recentes mostram isso. Como que o Bolsonaro ele é um líder autoritário? Como que o Bolsonaro é um golpista? Sendo que ele respeita as decisões institucionais e mais ainda, ele tem medo das instituições. Ele tem medo do STF. Se o Bolsonaro fosse um golpista, se o Bolsonaro fosse um autoritário, ele partia pra cima do STF, porque o STF prendeu um de seus aliados, mas ele não fez isso. Toda a ação do Bolsonaro é uma ação dentro da democracia. O Bolsonaro ele quer acabar com a voz, enfraquecer a oposição, mas ele está fazendo isso dentro da democracia, como eu mostrei hoje no vídeo para vocês, que o Bolsonaro quer mudar, os bolsonaristas querem mudar as regras da Câmara dos Deputados para enfraquecer a atuação da oposição. Ele vai deixar a oposição fraca, mas dentro da democracia. O Bolsonaro não vai peitar o STF por conta do Daniel Silveira porque ele tem medo. Ele tem medo de ter alguma complicação jurídica e ele aconselhou os seus aliados a não fazerem o mesmo, porque a Bia Kicis, que sempre foi uma ferrenha crítica do STF, sempre criticou os ministros, sempre falou mal, sempre atacou o STF, tá pianinha, não abriu a boca. Quem abriu foi a Carla Zambelli. E olhe lá. Foi assim, sabe? Foi, mas não foi. Mas a Bia Kicis, que quer um cargo na CCJ, ficou em silêncio. Não falou nada. Porque ela busca e pleiteia um cargo muito importante na Câmara dos Deputados. Então perceba que há um certo temor por parte dos bolsonaristas com as instituições republicanas, com as instituições, no caso o STF, com a Justiça.
Então que fique claro que esse negócio de Bolsonaro ditador, Bolsonaro golpista, Bolsonaro autoritário, isso tudo é um engodo para que o Bolsonaro pareça maior do que ele é. Mas na verdade ele é um medroso. Toda vez que alguma situação aperta contra ele, o que acontece? Ele fica com medo e recua. No caso do Daniel Silveira. Os aliados mais esclarecidos e inteligentes do Bolsonaro já pularam fora e não têm o mesmo apoio que eles tinham anteriormente. Onde está o velho da Havan? Luciano Heng sumiu, porque quando o caldo apertou e o Bolsonaro não defendeu os seus pares porque ele os abandonou, o Luciano Heng pulou fora. Ele já não aparece mais na mídia. Ele faz uma postagem aqui ou acolá, mas ele não aparece mais, porque ele sabe que se a situação apertar, ele foi abandonado por Bolsonaro. E por quê? Porque a postura do presidente da República mudou completamente. O Bolsonaro ele está muito mais atrelado ao centrão hoje do que ele era no começo. O governo do Bolsonaro é um governo do centrão. E aí vem um outro ponto, um desdobramento político também interessante que esse episódio revela. Pelo seguinte, no início da pandemia, quando o Bolsonaro fez aquele depoimento, não, aquele pronunciamento para a nação, que ele falou da gripezinha, do histórico de atleta, todo aquele histórico de atleta, aquela parte da gripezinha, aquilo foi improvisado pelo presidente. Ele não foi instruído a ter aquela postura. O discurso era outro, quem revelou isso foi o Mandetta e também o Hugo Braga. O Hugo Braga ele foi diretor da Ascom, que é a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, na época que o Mandetta era o ministro. E ele, no livro dele, revela que foi um improviso do Bolsonaro aquele discurso. Não estava programado, não foi combinado com o Ministério da Saúde. Então o Bolsonaro, ele não seguia orientações. Ele falava o que dava na telha para justamente tensionar. Porque ele gostava da tensão, ele gostava do confronto. Lembram da política do confronto? Que ele ia para cima das instituições? Ele aparentemente seguiu a recomendação de alguém. Porque ao longo do dia foi falado que o Bolsonaro ele foi aconselhado a não reagir, a não pronunciar, a não falar absolutamente nada sobre a prisão do Daniel Silveira. E ele acatou. Isso que é muito interessante, o Bolsonaro acatou esse aconselhamento, sabe-se lá de quem? Se foi dos militares, se foi do Centrão, mas ele ficou em silêncio, ele não falou nada. Se fosse em outros tempos, ele iria para cima do STF. Agora, por que ele não foi? E por que o Bolsonaro mudou a forma dele de governar? E por que ele ficou silencioso? Ele acatou essa orientação? Porque ele não precisa mais politicamente dos baderneiros. Ele não precisa mais politicamente dos bolsomínios. Ele de fato os abandonou. Ele precisa dos bolsomínios para ficar fazendo Huawei, para ficar cevando os bolsonaristas nas redes sociais, que vão estar aí em torno de 20% a 25% aparentemente. Então ele precisa desse pessoal para ficar fazendo o Huaweizinho dele na internet. Só que na hora que ele precisa de um apoio político, ele não recorre mais a esse pessoal. Lembra que no início ele fazia isso? Quando tinha uma votação ele falava, não, eu já fiz tudo, agora cabe ao Congresso. E ele jogava os vassalos dele contra o Rodrigo Maia. Lembram disso? Lembram daquele episódio que ele brigou com o Carluccio porque o Carluccio publicou aquele vídeo das hienas do STF percorrendo o leão, que era ele, Bolsonaro, cercando ele, o leão Bolsonaro? Então ele ia pra cima, ele tinha um embate, ele tinha um confronto, agora ele não tem mais. E por que ele não tem mais? Porque ele mudou a forma de governar e ele sabe que ele está na mão do Centrão. E ele sabe que a situação dele é uma situação jurídica complicada. Porque a pandemia, ele quis usar a pandemia politicamente para tirar dividendos eleitorais para 2022, mas a forma como ele tomou conta da pandemia foi uma forma desastrosa. Mais de 240 mil pessoas, mortos, o Pazuello está sendo investigado. A investigação pode abrir uma CPI, isso vai resbalar nele, mesmo que o Augusto Aras tente segurar ao máximo as acusações contra Bolsonaro, uma hora isso vai ter que ser colocado na jogada, porque são muitas mortes. Então perceba que as instituições, por mais que ele queira destruí-las, elas conseguiram ter um certo grau aí de força contra o presidente. Claro que o Bolsonaro está destruindo as instituições, as corroendo por dentro, mas elas ainda têm força. E essa prisão do Daniel Silveira foi muito emblemática e muito reveladora. Primeiro, Bolsonaro de fato abandonou a postura bolsonarista, e não a postura bolsonarista, mas abandonou seus apoiadores bolsonaristas, e não só os apoiadores das redes sociais, abandonou inclusive os apoiadores políticos. E é um recado que ele está dando também para Carla Zambelli, também para Bia Kicis. Olha, você faz o que você quiser, mas se tiver um pepino, o rojão é teu, eu não tenho nada a ver com isso, é cada um por si. Quer me ajudar? Eu posso te dar um carguinho aqui a colar, mas você está por si mesma.
Se tiver problema, o problema é seu. Então esse foi um recado muito bem dado do Bolsonaro para os seus apoiadores. Há um recado também do STF para a própria Bia Kicis, porque ela pode acabar sendo a presidente da CCJ. Então há um recado também, ó. Se maneira aí, porque senão a gente faz a mesma coisa com você. Nós não temos mais medo. E mostra também que o Bolsonaro, de algum modo, ele está sendo tutelado por alguém. Pode ser pelo Centrão, Weingarten, Fábio Faria, militares, não sabemos, mas alguém está tutelando o Bolsonaro. De certa forma, ele está escutando o Centrão. E por que ele começou a escutar agora? Porque ele está com medo. Deixe suas impressões. Se você gostou, clique no botão de gostei. Se inscreva no canal. Me siga também no Twitter, @profileoficial.